Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Esther, capítulo 9. Os judeus derrotam seus inimigos. No 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei à sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do Riachuelo, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhe, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias, os satrapas, os governadores, que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpe de espada, com matança e com destruição, e fizeram de seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também em Parsadata, Dalfon e Aspata, em Porata, Atali e Aritata, em Farmasta, Arissai, Aridai e Varsata. Os 10 filhos de Ramã, filho de Amitata, os inimigos dos judeus, mataram, porém os despojos não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos da fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther: Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e também os 10 filhos de Ramã. Nas províncias do rei, que teria feito? Qual é, pois, a tua petição? E disse o rei à rainha Esther, na fortaleza de Suzã: Os judeus mataram e destruíram 500 homens, e também os 10 filhos de Ramã. Nas outras províncias do rei, que teria feito? Qual é, pois, a tua petição? Dar-se-te-á? E qual é ainda o teu requerimento? Far-se-á? Então disse Esther: Se bem parecer ao rei, conceda aos judeus que se achem em Suzã, que também faça amanhã, conforme o mandato de hoje, pendurem numa forca os cadáveres dos 10 filhos de Ramã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou um edito em Suzã e penduraram os 10 filhos de Ramã. Reuniram-se os judeus que se acharam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar. Mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e dispuseram em defesa de suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos. Eles mataram dos seus inimigos 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. Descansaram no dia 14, fazendo naquele dia um dia de banquete de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15. Então fizeram naquele dia de banquete de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, dia de foguete, e demandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do Riachuelo, as de perto e as de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, o luto em dia de festa, para que os fizesse dias de banquete de alegria, de mandarem presentes uns aos outros, dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Porque Ramã, filho de Amedato, Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte, só para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por carta que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram ele e os seus filhos numa forca. Por isso aquele dia chamam Purim, do nome Pur. Assim também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, segundo o seu tempo determinado, todos os anos.
e que esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade. Que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Então a rainha Esther, filha de Abiai, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram carta a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu clamor. E o mandato de Esther estabeleceu o sucesso daquele Purim. Então escreveu-se no livro.